Dios me lo bendiga. En el Salmo 68, por favor. Levanta tus manos. Padre, gracias. Gracias por lo que has hecho hasta ahora. Gracias por esta cumbre nacional de oración. Gracias por tu amor infinito. Gracias por tus planes eternos. Gracias por habernos escogidos para este tiempo. Gracias, Padre, y oramos en este momento. Que sea tu palavra ministrando, que sea tu palavra redarguindo o coração, sondando, sondeando cada coração. Que sea tu palavra ministrando a cada vida. Espírito Santo, te entrego neste momento esta palavra que has puesto no coração, Senhor. Es la voz del cielo que transforma, es la voz del cielo que sana, es la voz del cielo que liberta, es la voz del cielo que renueva sueños, renueva visión. Y oro en este momento que sea tu palabra hablando a cada corazón. Diga conmigo, diga Espíritu Santo, yo abro mi corazón a ti. Ministra, habla a mi vida. En el nombre de Jesús. Digan todos amén. Salmo 68. Abre bastante tu corazón en esta mañana. Abra tu corazón en esta mañana. Que el Espíritu de Dios quiere ministrar profundamente a través de su palabra. Cuando se habla la palabra, Dios habla con todos en diferentes momentos de la administração. Deus habla com todos. Esté atento, porque vas a necessitar para o que Deus quer fazer em tu casa, em tu família, com tus hijos. Salmo 68, versículo 7, aqui na pantalla, hasta o versículo 12. Vamos começar. Quem está aí hoje é Davi ou Andrés? Andrés. Oh Deus, quando tu saliste delante de tu pueblo, quando anduviste por el desierto, la tierra temblou, destilaram os cielos ante la presença de Deus. Aquele Sinaí temblou delante de Deus, del Deus de Israel. Abundante lluvia esparciste. Oh Deus, a tua heredade exausta tu reanimaste. Los que são de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. El Señor daba la palabra, había una gran atención, había gran multitud de las que llevaban las buenas nuevas. La versión bíblica de las Américas diz: havia uma grande multitud de mulheres que levavam a palavra, huyeron reyes de ejército, e las que se quedavam em las casas repartiam os despojos. Eu quero que você veja hoje, nesta manhã, el porquê el enemigo
por generaciones y generaciones, ha atacado profundamente a las mujeres. El Salmo 68 celebra la forma victoriosa como Dios guió a Israel desde Éxodo hasta los días del profeta. Celebra también la conquista de Canaán, la huida de los reyes hostiles y el establecimiento definitivo de Israel como centro religioso de la nación. El apóstolo Pablo, mira esta conexión, la Biblia es tremenda. El apóstolo Pablo, en Éfeso capítulo 4, en Éfeso capítulo 4, versículo 8, cita el Salmo 68, 18, usted puede acompañar el Salmo 68, 18, donde habla del Señor derrotando a sus enemigos y repartiendo dones a su pueblo. En este caso, segundo Efesios, ¿quién es? ¿A quién se refiere? A Jesucristo ascendido a la diestra del Padre en las alturas, después de su resurrección como victorioso sobre la muerte y sobre el diablo, repartiendo dones a su pueblo. Él subió y derramó dones sobre su pueblo. El Salmo tiene un sabor mesiánico que automáticamente involucra a ti y a mí. Y lo interesante de este salmo es la convocatoria que aparece en los versículos 11 y 12 del Salmo 68. Porque Dios convoca a una multitud de mujeres para destruir ejércitos enemigos. Es un ejército de mujeres que se levanta para llevar buenas nuevas cuando el pueblo de Dios fue liberado de la esclavitud de los egipcios. Fueron estas mujeres valientes las que el Señor comisionó a llevar las noticias de liberación y despojar al enemigo de lo que les había robado en su tiempo de opresión. Y repartir el botín o los despojos. Este salmo es un escenario claro de batalla espiritual, de conquista de territorio, de conquista contra ejércitos enemigos, y todo empieza en el versículo número 1 del Salmo 68, cuando dice: levante-se Dios y sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Pero el secreto de la victoria se encuentra en el versículo 11, donde dice: y el Señor da la palabra. Las mujeres que anuncian las buenas nuevas son gran multitud, y los reyes de los ejércitos huyen. Sí, huyen, y se quedan en casa y reparten el despojo. Entienda que por la ley de la guerra, el despojo pertenecía al que vencía la guerra. Por eso las mujeres repartían el despojo. Ahora usted va a entender el por qué el enemigo odia tanto a la mujer. Mujeres, abram bastante sus oídos espirituales, porque Dios va a hacer algo dentro de tu corazón. No permita ni que una mosca te distraiga en este momento. Eu quero enfocar nesta manhã sobre a importância da mulher dentro do plano divino e como elas han sido copartícipe de Deus em los assuntos del reino en la tierra. Copartícipe significa, atenção, se refere a uma participação conjunta ou compartida com uma outra pessoa. A mulher tem que entender que no reino de Deus, elas não são cidadãs de segunda classe. A mulher tem que entender que elas não são segunda opção para Deus.
Este ha sido o plano estratégico de Satanás de geração a geração. Destruir e opacar a imagem da mulher. E se você analisa a história da civilização humana, se dará conta que a mulher ha sido vítima de abusos e de uma opressão sem fim. Hasta na própria Bíblia, você verá casos de mulheres marginadas, oprimidas, tenidas como objeto, tratadas com inferioridade. Por que tanta opressão contra elas? Por que tanto ódio de las tinieblas contra este grupo chamado mulher? A coisa é que a guerra foi decretada desde o princípio. O segundo texto que eu ia pedir para que você abriera e me ouvisse é o Salmo 68 e Gênesis capítulo 2, porque nós vamos para allá em um momentito. Gênesis capítulo número 2. ¿Por que tanta opressão contra as mulheres? ¿Por que tanto ódio de las tinieblas contra as mulheres? Contra este grupo de pessoas que se chama mulher. A guerra foi decretada contra ustedes, mulheres, desde o princípio. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus dijo a Satanás: pondré enemistade entre ti e a la mulher, entre tu semente e la semente suya. Podemos ver aqui uma enemistade eterna entre o diabo e a mulher durante siglos. Pero a bronca de Satanás é que a mulher foi escolhida por Deus para ser protagonista. E te vou ensinar na Bíblia hoje. Te vou ensinar biblicamente que a mulher foi escolhida por Deus para ser protagonista. A mulher é sumamente importante dentro do plano de Deus para a sociedade. A mulher é sumamente importante para o plano de Deus, para a igreja e para a família. A mulher é uma ameaça peligrosa para o reino de las tinieblas e te vou explicar por quê. Pero déjame desmascarar uma mentira em contra de ustedes, mulheres. A mulher não foi culpada da caída da raça humana. Eu he ouído muitas pessoas dizer: oh, foi a culpa de Eva, foi a culpa de Eva. Atenção, a raça humana não pecou com Eva. A raça humana pecou com Adão. Em Romanos capítulo 5, oh my goodness, hoje, nesta manhã, varones, preparemos-nos. Preparemos-nos nesta manhã. Não, pero hora de gritar, gritem, hora de aplaudir, aplaudem, pero aí tem que ser silêncio para seguir predicando. Em Romanos capítulo 5, versículo 12, como o pecado entrou no mundo por um homem, e por el pecado a muerte, assim a muerte passou a todos os homens, porque todos os homens pecaram. Quando disse, como o pecado entrou no mundo por um homem, atenção, porque a palavra homem aqui não é antropos, humanidade. Aqui é andro, que significa gênero masculino. Quando disse o pecado entrou ao mundo por um homem, está dizendo o pecado entrou ao mundo por Adão. Quando Eva come del fruto, nada sucede. Não há caída. A caída ocorre quando Adão come del fruto. E nesse momento, os olhos de ambos se abrem. Haga silêncio, por favor. ¿Por quê? Porque a ordem, atenção, a ordem direta de não comer o fruto não foi dada à mulher, sino ao homem. Por lo tanto, o homem é responsável da caída. Então, te vou aprovar biblicamente para que depois não diga por aí, não, o pastor Eduardo diz, eu não disse nada, te vou ensinar biblicamente. Gênesis capítulo número 2.
Versículo 16. E mandou Jeová Deus al hombre. Mandou a quem? Al hombre, dizendo: de todo árvore del huerto podrás comer, mas del árvore de la ciencia del bien y del mal não comerás, porque el día en que él comeres, certamente morirás. Atenção, Eva não existia quando Deus falou isso. De todo árvore podrás comer, versículo 16. Mandou ao homem dizendo: de todo árvore del huerto podrás comer. Não podréis, podrás. Aqui é a segunda pessoa da conjugação verbal del singular. O versículo 17 diz: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal não comerás. Não está dizendo não comereis, não está falando a duas pessoas, está falando a uma pessoa. Não comereis, porque o dia em que dele comeres, certamente morirás. Não está dizendo morireis, está dizendo morirás. Eva foi criada, estamos falando do versículo 17. Eva foi criada no versículo 21 e 22. A responsabilidade de blindar, de proteger a raça, não era de Eva, era de Adão. Por isso que quando Deus, atenção, por isso que quando Adão come del fruto, os olhos de ambos se abrem. Eva não estava presente no momento do mandamento. Por isso que quando ambos se encontram no estado de pecado, aunque Eva não estava, ela se involucrou no pecado porque o homem era o responsável. Eva não estava presente no momento do mandamento. Por isso que quando ambos se encontram no estado del pecado, desnudo, escondido, Deus vem a Satanás e lhe disse: de la simiente de la mujer, eu levantaré el varón que aplastará la cabeza de la serpiente. ¿Por qué de la simiente de la mujer? Lo que Deus está dizendo ao diabo é esto: tu pensaste em destruir a raça humana, pero eu deixei de la raça humana alguém preservada, que será o veículo de la simiente que vai promover a redenção de la própria raça. Se há alguma mulher cerca de ti, diga para ela: hermana, Deus te preservou. Diga para ela. Ponga atenção. Deus preservou a mulher para ser, atenção, Deus preservou a mulher para seu plano eterno, para que seu plano eterno fuera cumprido em la terra a favor de la humanidade. ¿Estão listas? Todo o que falei ha sido na introdução. Agora vou entrar no mensaje. Veja a importância da mulher dentro do reino de Deus. Qual é o tema desta manhã? Qual é o tema? A importância da mulher no reino. Deus ha usado as mulheres para cumprir seu plano eterno em la terra e seguirá usando-las. Em 3 palavras, eu te ensino como Deus ha contado com as mulheres na história do cristianismo. Em 3 palavras. Em 3 palavras te ensino como Deus ha contado com as mulheres na história do cristianismo. A primeira palavra aqui na pantalla, ponga aí por favor, a primeira palavra. Primeira palavra, confiabilidade. Deus confiou a uma mulher a parte mais sensível, atenção. Deus confiou a uma mulher a parte mais sensível do plano de redenção para a humanidade.
O Messias esperado estava vindo ao mundo. 400 anos de espera, 400 anos de silêncio, 400 anos que Deus não dava uma palavra, Deus não se manifestava a nenhum ser humano. 400, de repente, em uma pequena aldeia de Nazaré, um ángel se apresenta a uma jovencita chamada Maria. E Maria se assusta e o ángel lhe disse: Maria, não temas. Atenção, porque você vai estar ouvindo vários versículos bíblicos. Maria, não temas, porque has hallado graça delante de Deus, e agora concebirás em tu vientre e dará à luz um filho, e chamarás su nome Jesus. Este será grande e será chamado Hijo del Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, su padre, e ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e su reino não tendrá fim. Acabei de ler Lucas 1:30. E Maria disse: como será esto, pois não conosco varão? O mesmo ángel que falou com Maria foi o mesmo ángel que vino a falar com Zacarias. Quem era Zacarias? Um sacerdote, um conhecedor das profecias, um homem que estava acostumado, que vivia dentro do templo, acostumado a ver as manifestações da glória de Deus. Quem era Maria? Uma simples muchacha de Nazaré. Mira a diferença. Pero quando o ángel disse a Zacarias: Zacarias, tu mulher Elizabeth te dará à luz um ángel e chamará su nome Juan. Zacarias pergunta: e como eu vou saber que será? Como eu vou saber que será assim? Zacarias perguntou porque não crê, não pergunta porque não crê. Maria pergunta porque quer entender. Há uma diferença aí. E Deus confia a esta muchachita a missão mais gloriosa e importante da história do mundo: transportar o Salvador, al Rei del Rey, al Senhor de Senhores em seu vientre. Que privilégio para vocês. E quando o ángel lhe disse a ela que ela iba a ter um filho que se chamaria Jesus, ela pergunta: como será isso? E o ángel lhe disse: o Espírito Santo vendrá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, porque o santo ser que nascerá de ti será chamado Hijo de Deus. E nesse momento Maria disse: hágase comigo, oh Deus meu, hágase comigo conforme a tu palavra. Quando Zacarias recebe a visão, ele sai do templo mudo. Quando Maria recebe a visão, ela sai cantando e alabando a Deus. Ela sabe cantando e alabando a Deus. Minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, mi Salvador. Por quê, amado? Porque ela foi sensível à revelação do plano de Deus. Agora entenda isso, por favor. Que hará Maria com esta revelação confiada a ela? Veja o interessante. O cérebro de um homem produz, segundo a ciência, um promédio de 7.300 palavras por dia. O cérebro de uma mulher produz um promédio de 21.000 palavras por dia. É por isso que muitos dizem que as mulheres falam muito. E é por isso que alguns juegam que como pode ser esta palavra de que allá no cielo habrá 30 minutos, meia hora de silêncio, se vão estar allá as mulheres? Realmente vocês falam muito, mulheres. Pero é por isso que vocês têm uma capacidade de comunicar-se incrível. Por isso que vocês são as melhores diplomáticas. Vocês são as melhores periodistas. Vocês são as melhores comunicadoras. Vocês são as melhores advogadas. Sabe por quê? Porque o cérebro feminino hierve de palavras.
Pero veja que interessante. Vamos seguir aqui na palavra. Veja o interessante. Quando os pastores chegaram e compartilharam com Maria o que se lhes havia dito acerca do ninho, isso é tremendo. A Bíblia diz que Maria guardava todas as coisas em silêncio. O mais lógico era para Maria sair contando a suas amigas o que havia sucedido. Minha amiga, vamos acá tomar um tinto, porque eu quero contar-te. Eu quero contar-te. Ou melhor, um café com leite, porque eu quero contar-te algo tremendo. Porque este ninho que eu tenho em minha casa não é um ninho qualquer. O ángel me disse que ele é o santo ser que havia. Ele é o Messias. Não, Maria não hizo nada de isso. Maria não se defendeu de aqueles que la acusaram, aqueles que la criticaram quando ela quedou embaraçada, sendo virgem. Come on. Pero ela não se defendeu, não, ela guardou silêncio. Quando é o tema do plano de Deus, Maria sabia guardar silêncio. Ela entendia o plano. Ela foi discreta e reservada. Foi por isso que Deus confiou a esta mulher o mais glorioso e sublime plano eterno. Na outra palavra, isso se chama confiabilidade. Na outra palavra, no final do mensagem, eu vou perguntar as 3 palavras, e se você diga as 3, te vou dar um chocolate. A segunda palavra, atenção, déjame dizer a frase de transição. Outra palavra que mostra a importância da mulher e como Deus la ha usado em seu reino. Aqui na pantalla, diga sensibilidade. O ángel Gabriel, Deus não solamente confiou a la mulher o mais glorioso e sublime de seu plano redentor. Deus também, atenção, isso é tremendo. Deus também revelou a las mulheres as verdades mais profundas acerca do reino de Deus. Isto é impressionante. E vou começar com ela mesma, falando de Maria, vou começar com ela. O ángel Gabriel disse algo para Maria que tem que ver com a revelação do futuro de Israel e de las naciones. O milênio está no mensaje do ángel Gabriel a Maria. As pessoas estão aí matando a cabeça, estudando, tratando de entender Apocalipse, e o ángel Gabriel habla a Maria e lo simplifica todo. Quando disse, o ángel Gabriel disse para Maria: aquele que sairá de ti reinará sobre a casa de Jacó e reinará sobre as nações, e seu reino não terá fim. Aqui está falando não só do nascimento de Jesus, sino de seu reino eterno. Outra mulher que recebe uma revelação profunda de Deus. A segunda mulher que recebe uma revelação profunda de Deus. Não sei se aparece aí os nomes de ela. Aparece aí? Da Sirofenícia? Não aparece? Então deixa aí, vai aparecer no final. A mulher Sirofenícia. Se ela era Sirofenícia, então ela não era judia. Ela não era da descendência de Israel. Ela não fazia parte da casa de Israel. Pero ela vinha a Jesus, porque sua filha estava super endemoniada. E ela corre a Jesus, ela vem a Jesus, e quando ela clama a Jesus, a Bíblia diz que Jesus não responde palavra. Os discípulos diziam: Maestro, despide esta mulher, porque ela dá vozes tras nós outros. Jesus disse: eu não sou enviado, sino a las ovelhas perdidas de la casa de Israel. A mulher se postra a los pies del Senhor: Senhor, socorre-me. E Jesus disse: não está bem tomar o pão de los hijos. Estou lendo a Bíblia. Não está bem tomar o pão de los hijos e echárselos a los perrillos. Em outras palavras, eu não vim para ustedes gentiles primeiro.
Ustedes não estão na escala de prioridade neste momento. Sim, Senhor, pero aún los perrillos que mulher insistente, aún los perrillos comem de la migaja que caem de la mesa de su amo. Oh, mulher, grande es tu fé. Hágase contigo como tu quieres. Há uma verdade profunda sendo revelada aqui, amado. Se analisamos este texto, ponga atenção nisto. Aquela mulher cortou a linha de la gracia. ¿Por quê? Porque Jesus não estava ali para bendecir gentiles. Jesus estava ali para bendecir a los judíos. E esta mulher sirofenícia é a primeira mulher não judia que invade o plano de la gracia e é bendecida por la gracia que vai alcançar-nos solamente quando os judíos rechazam a misericórdia de Deus. Isto é extraordinário, amados. Outra mulher que Deus revela uma verdade profunda acerca de seu plano eterno. A mulher samaritana. Diga, mulher samaritana. A Bíblia diz que Jesus ia a Galileia, mas foi necessário passar por onde? Por Samaria. Por que Samaria? Porque a parte da grande cosecha que Jesus podia ver, ele estava a ponto de revelar a uma mulher pecadora uma verdade profunda acerca do reino de Deus. Jesus estava sentado junto ao poço e vem esta mulher e Jesus lhe pede água, lhe pede dá-me de beber, como tu sendo judeu me pede de beber, que sou mulher samaritana. Porque os judeus e samaritanos eram inimigos por siglos. Eles não se comunicavam, era um pleito étnico. E Jesus lhe disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Senhor, tu não tens com que sacar el água, el poço es hondo. E Jesus respondeu: qualquer que beber desta água volverá a ter sed, mas el que beber del água que eu lhe darei, não terá sed jamais, sino que el água que eu lhe darei será en ele uma fuente que corre para a vida eterna. E a mulher leva agora o assunto para a adoração. Nossos padres adoraram neste monte, e vosotros decís que em Jerusalém é que onde se deve adorar. Porque, atenção, porque eles naqueles tempos, eles adoravam em templos, em lugares específicos. E aí vem a revelação. Esta revelação, o Senhor não revelou a qualquer pessoa. Ele não revelou a los apóstolos, ele revelou a uma pecadora. Mira o que ele disse, aí vem a revelação. Mulher, créame. E agora vem. Quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis al Padre. Vosotros adorais o que não sabeis. Nós outros adoramos o que sabemos, porque a salvação vem de los judíos. Mas a hora, atenção, a hora vem e a hora é quando os verdadeiros adoradores adorarão ao Padre em espírito e em verdade. A hora é importantíssimo no plano da igreja. Jesus está dizendo delante de uma mulher samaritana: a partir deste momento, a partir de agora, eu vou oferecer um novo sistema de adoração em la dispensação de la gracia, que não depende de um lugar como templo ou sinagoga, sino de la postura del coração. Jesus está cerrando a porta da dispensação da lei e abrindo a porta da dispensação da graça. Isso é demasiado poderoso o que Jesus está fazendo, hablando delante de uma mulher, dizendo para ela:
La adoración a partir de ahora no será ni aquí, no será ni en Jerusalén, no será ni en aquel monte. La adoración ahora será dentro. El verdadero adorador adorará al Padre en espíritu y en verdad. En otras palabras, tú puedes adorar en tu auto, tú puedes adorar en tu trabajo, tú puedes adorar en la cocina, tú puedes adorar en la azotea, tú puedes adorar donde quiera que tú estés, a la 1 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, tú puedes levantar la mano y adorar. ¿Por qué? Porque ahora tú eres el templo del Espíritu Santo de Dios. Mujeres que Deus revelou verdades profundas acerca de su reino na terra. Pero prepárate, mulher, porque o cielo está a ponto de abrir-se em nossos dias como nunca antes. E você vai experimentar coisas tremendas, revelações tremendas acerca do plano eterno de Deus. Outra palavra que muestra a importância da mulher e como Deus la ha usado em seu reino. Qual foi a primeira palavra? Confiabilidade. Qual foi a segunda palavra? Sensibilidade. A terceira palavra, valentia. Aqui é onde conecto com o Salmo 68 e é onde conecto com a cumbre nacional de oração e mostrarei a importância da mulher na guerra espiritual. E agora é onde você deve poner mais atenção, porque o inimigo não vai querer que você escute isso. Vou conectar com a cumbre nacional, com o Salmo 68, a cumbre nacional de oração, e mostrarei a importância da mulher como uma guerreira espiritual. Nós vivimos dias em que Jesus falou em Mateus 11:12. Desde os dias de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ha habido mucha violencia contra la iglesia. Ha habido mucha violencia contra la familia, mucha violencia contra los hijos y nuestros hijos, contra los pastores. El peor inimigo que ha tenido la iglesia en la tierra chama-se Herodes. Herodes ha muerto a miles de pastores. Porque as mulheres são peças claves neste tramo final da igreja na terra. Estou fazendo uma pergunta que tem que ver contigo, mulher. Porque as mulheres são peças claves neste tramo final da igreja na terra. Porque as mulheres sabem lidiar com Herodes. As mulheres han sofrido muito nas manos de Herodes. Durante siglos e siglos na história da humanidade. Elas han sofrido nas manos de Herodes. E são justamente elas que Deus las levantará neste tempo para avergonzar e callar a los Herodes. Ponga atenção. E não será por força, e não será por punho, será por la oração. Será por la oração. Nadie é tão sensível a la oração como a mulher. Nadie é tão sensível a la oração como a mulher. E eu te ensino 3 mulheres. Agora sim, Andrés, que vai aparecer. Eu te ensino 3 mulheres valientes que foram claves para o cumprimento do plano de Deus na terra. ¿Estamos listos? 3 mulheres valientes que foram claves para o cumprimento do plano de Deus na terra. Aqui na pantalla, a primeira mulher, Maria, la madre de Juan Marcos. Esta mulher aparece discretamente em meio de uma das histórias mais dramáticas. E agora eu quero que você vá para Hechos capítulo número 12. 12. Foi o irmão que me ensinou desse 12. Porque alguém disse allá, el 2 não é 12, é 12.
Ahora yo sé allá en California, porque los hermanos siempre que digo 12, ellos hablan 2. Ahora yo sé 12. Hechos, en el capítulo 12, te quiero enseñar algo extraordinario. Hechos, capítulo número 12. Esta mujer María, madre de San Marcos, madre de Marcos, aparece discretamente en medio de unas de las historias más dramáticas de la iglesia primitiva. Dramática por la muerte brutal de Jacob y por la amenaza contra Pedro. E você pode mirar em Hechos 12, versículo 11. Vamos mirar agora, 12, versículo 11. Acompanhe em tu celular, se não trajiste tu Bíblia, pero quero que acompanhemos. Então Pedro, volviendo em si, dijo: Ahora entiendo. Ahora entiendo. Ahora entiendo. Ahora entiendo. Que versículo estou lendo? 11. Ahora entiendo verdadeiramente que o Senhor ha enviado su ángel e me ha livrado de mano de Herodes e de todo lo que o pueblo de los judíos esperava. Como livrou Deus al pastor Pedro de las manos de Herodes? O el apóstolo Pedro de las manos de Herodes. Capítulo 12, versículo 5. Assim que Pedro estava custodiado em la cárcere, pero la iglesia hacía sin cesar, diga sin cesar. Sin cesar quer dizer hasta que. Orando hasta que. Esto es sin cesar. Y la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Pedro. Sin cesar quer dizer que mientras Pedro estava en aquella casa, la iglesia permanecería delante del altar, clamando, 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 hasta que algo pasara. El pastor Pedro está preso e lo van a matar, lo van a sacar en el otro día para matar. Sigamos clamando e clamando. Capítulo 12, versículo 12. Mira que lindo lo que passa. 12, 12. E havendo considerado esto, chegou a la casa de María, madre de quem? Madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muitos estavam reunidos orando. Como era a oração? Diga, sem cessar. Estavam orando. Deus utilizou a uma mulher sensível a la voz del Espírito Santo, que abriu as portas de sua casa para albergar um movimento de oração. Deus me trae a mi memória, a mi espírito, a revelação de las casas com llamas. Porque esta mulher sensível a la voz do Espírito Santo abriu sua casa e alberga um movimento de oração. Eu vengo de Estados Unidos com uma palavra hirviendo dentro de mim, que um movimento forte de Deus se levantará em seu país, desde os hogares. Desde os hogares. Esto es lo increíble que yo veo acerca de esta María. En toda la Biblia solamente este versículo habla de esta mujer chamada María. Pero ella foi um instrumento clave para o avance do reino de Deus. Podemos ver a valentia desta mulher. ¿Por quê? Porque em meio de um tempo difícil de persecução contra os cristianos, causada por Herodes Agripa,
Ella abrió las puertas de su casa para que la iglesia se reuniera a orar y a interceder. Mira Hechos capítulo 12, versículo 17. Pero él, haciendo con las manos señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacob, a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. 18. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre que había sido de Pedro, que había passado com Pedro. Mas Herodes, havendo buscado sem hallar-lhe, depois de interrogar a los guardas, ordenou levá-los a la muerte. Depois descendeu de Judea a Cesarea e se quedou allí. Deus utilizou a uma mulher para, atenção, para que o plano de Herodes não se cumpriera contra um líder clave. Hechos capítulo 12, versículo 21, mira o que disse: e dia señalado Herodes, aí está o malvado, Herodes vestido de roupas reales se sentou en el tribunal e lhes arengou, e disse, e el pueblo aclamava gritando: voz de Deus e não de homem. Herodes, voz de Deus e não de homem. E al momento um ángel del Senhor lhe hirió, por quanto não deu glória a Deus, e expirou comido de gusano. Pero la palavra del Senhor crescia e se multiplicava. Nadie pode parar a igreja, nadie pode parar o reino de Deus. Se levanta demônio, se levanta oposição, nadie pode parar, porque esta obra não é de homem, esta obra é do Espírito Santo. Nadie pode parar a igreja. Se levante quem se levantar. Se levanta o líder, o presidente, cuidado, porque se levanta contra a igreja, pode ser comido de gusanos. E não me importa se está sendo gravado. Atenção, ponga atenção. Pero a parte de proteger a igreja das garras de Herodes, Maria, com toda segurança, foi uma discipuladora. Que coisa tremenda. Quem instruyó muito bem a seu filho Juan Marcos. ¿Por quê? Porque Juan Marcos viajou com Pablo em seu primeiro viagem missioneiro. Pero ele fracassou, abandonando al grupo. Você sabe que Juan Marcos se foi com Pablo no primeiro viagem missioneiro, pero ele abandonou o grupo, e a Bíblia não explica por que ele abandonou. A única coisa que a Bíblia diz é que ele volveu a sua casa. O único que a Bíblia diz que ele volveu onde? A sua casa. Imagino que allí estava sua madre animando e fortalecendo e restaurando a fé de seu filho. ¿Por quê? Porque Juan Marcos regressa ao campo missioneiro, tornando-se um grande colaborador de Bernabé e mais adelante do apóstolo Pablo, que dijo aqui em 2 Timoteo, no capítulo número, ponga aí por favor, capítulo 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 11, solo Lucas está comigo. Pablo está falando, toma a Marcos. Pablo, como tu estás pedindo Marcos agora, se tu mesmo lo rechazaste um tempo antes, por que tu estás pedindo Marcos agora? Solo Lucas está comigo, toma a Marcos e traê-lo contigo, porque me é útil para o ministério. Houve um tempo que ele não foi útil, porque ele abandonou
Ele tinha medo, pero Pablo, o grande apóstolo, está dizendo: traga-me Marco, porque este homem é útil. Que passou? Em algum momento, este jovenzito que estava aí caído, postrado, uma madre aí na casa começou a discipulá-lo e animá-lo, e ele volveu ao ministério. Oiga com atenção, aqui, madre, receba esta palavra do Senhor. Deus te vai usar para que tu filho regrese. Deus te vai usar para que tu hija regrese a los caminos. Não tienes que pelear, não tienes que gritar. Não, Deus te vai usar com a sabedoria del cielo. Deus te vai usar com a graça del cielo. E tu família servirá ao Senhor. Deus me está sacando de meu bosquejo aqui, pero não importa. O pastor Tobias diz: não te preocupa, hijo, com o tempo. Não é verdade, pastor? Qual é a lição que tomamos aqui de Maria? Lo que hacemos para Deus com disposição de coração é recompensado de Deus. A casa de Maria se tornou uma fonte de bendição para o reino. Su hijo Juan Marcos se tornou um homem muito importante para a igreja, escrevendo o extraordinário evangelho de São Marcos. Outra mulher clave para o cumprimento do plano de Deus em la tierra. Qual foi a primeira mulher que disse? Maria, madre de Juan Marcos. Lhe vou perguntar não só sobre as palavras, mas lhe vou perguntar sobre as mulheres, para que você ganhe um segundo chocolate. Aí está, Jocabed, la madre de Moisés. Não tem que abrir, sua história se encontra em Éxodo capítulo 2, de 1 a 10. Jocabed foi uma mulher valiente que, atenção, que não teve temor de desafiar o decreto de Faraó em Egipto, sino que escondeu a seu filho por quanto tempo? Por 3 meses, e não permitiu que ele fuera echado no rio Nilo com os demais niños. Aí vem a pergunta. Este mensaje está lleno de perguntas. Aí vem a pergunta: de onde salió esta valentia? De onde? Aqui está, Hebreus capítulo número 11, no versículo número 23. Foi por la fé que quando nasceu Moisés, seus padres lo esconderam durante quanto tempo? 3 meses. Há uma razão por que eles esconderam. Vieram que Deus lhes havia dado um filho fora do comum e não tiveram temor de desobedecer a ordem do rei. Vieram que Deus lhes havia dado um filho fora do comum. Todo tinha que ver com este ponto. Atenção, o decreto do rei foi desobedecido por la visão. Jocabed sabia em seu interior que seu filho não era um ninho escorrido. Atenção, sabia que seu filho era um ninho escorrido por Deus e que ele havia nascido para algo grande. A pergunta é esta: como mira você a seu filho ou a sua hija? Esta é a pergunta mais importante. Como você mira a seu filho? Como você mira a sua hija? Se você o mira como alguém que está em los planos de Deus, você vai lutar por ele. Quando o faraó lançou o edicto de matar a todos os niños, imagino que Jocabed disse: não, eu não vou permitir que meu filho muera em la mano de um rei pagano. Mi hijo nasceu para algo grande. Quando ela já não podia mais esconder al niño, você conhece a história. Ela hace uma arquilla de juncos e puso su niño aí e lo deixou ir no rio. Este rio simboliza uma dependência total de Deus. Esta mulher hizo a diferença em la vida de seu filho, que se tornou um grande libertador de Israel, pero ela tuvo que esconderlo.
Usted puede esconder a su hijo, usted puede esconder a su hija de las garras de Faraón. ¿Cómo lo va a hacer? Usted lo va a esconder a través de la oración en el escondrijo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Señor, guarda a mi hijo, protégelo del maligno, esconda a mi hijo de las malas influencias del mundo, del vicio, esconda a mi hijo de los criminosos espirituales. Señor, esconda a mi hijo, que usted sea una Jocabed para cubrir la vida de sus hijos y entregárselo en la mano de Dios. No acepte el destino que el mundo quiere para tu hijo. No acepte. Tu hijo no nació para ser del diablo. Tu hijo no nació para ser de la pandilla. Tu hijo es un príncipe, una princesa de Dios. Otra mujer clave para el cumplimiento del plan de Dios en la tierra. ¿Cuál fue la primera mujer? ¿Cuál fue la segunda mujer? Vea la tercera mujer aquí. Ana, la madre de Samuel. Essa mujer foi burlada, provocada, humilhada. Pero Deus lhe concedeu su hijo, que se transformou en el profeta mais reconhecido en la história de Israel. Ana orou por su hijo, Ana dedicou su hijo a Deus, Ana vestiu a su hijo com uma roupa de sacerdote quando ele era aún niño. Ponga aqui sua mirada neste texto de 1 Samuel 2:17. Assim que o pecado destes jovens era muito sério ante os olhos do Senhor, porque tratavam as ofrendas do Senhor com desprezo. Pero Samuel, Deus mío, aí vem, pero tu hijo, diga o nome de tu hijo, pero Melissa, pero Sandra, pero, amado, tem que haver pero allá em tu casa. Não é este pero que não, tem que haver pero com mi hijo não. Mi hijo não. Estes estão aí, estes jovens estão aí fazendo coisas feias, pero mi hijo não. Pero Samuel, aunque era solo un niño, servía al Señor. Mira que lindo, vestía una túnica de lino como la del sacerdote. Vestía a su niño, esta mujer, esta madre, vestía a su niño con una túnica de sacerdote. Foi um acto profético. Aí vai. Primeiro mensagem dele que prediquei hoje. El que prediquei ayer, primeira mensagem. Esta mamá pudo ver o futuro de seu hijo. Ela pudo ver. Amados, todo tem que ver com sua visão. Se você crê que seu hijo nasceu para viver desta maneira, aí como um malandro, como um pandilleiro, como um dom qualquer, se você crê desta maneira, assim será. Pero se você tem a visão que você está bajo na promessa de Deus, e esta promessa não involucra só a você, esta promessa involucra a tus hijos e a los hijos de tus hijos. Quando logramos ver, profetizaremos. Grava esta frase. Quando logramos ver, profetizaremos. Aqui há uma mulher, aqui há mulheres, atenção, oiga com atenção, que se levantarão, atenção, aqui há mulheres que levantarão poderosos Samueles em sua casa. E aí está o lindo, estes Samueles já estão em sua casa. Estes Samueles já estão em sua igreja. Estes Samueles profetizarão na terra. Vuestros hijos e vuestras hijas profetizarão. Samueles que serão poderosos no Espírito. Ana viu que seu hijo era especial para o reino de Deus e preparou sua roupa de sacerdote. Mulher, começa a preparar a roupa de tu hijo. Mulher, começa a coser a roupa para tu hijo. Que tipo de roupa, pastor? Roupa de príncipe, roupa de realeza, roupa de pastor. Começa a coser roupa de missioneiro, roupa de libertador, roupa de juiz, roupa de um profeta. Está entendendo? Começa
desde temprano, graças amado, desde temprano, começa a profetizar. Jocabed vio que su hijo era especial e lo escondió e livrou de Faraó. Mujer, Deus te chama a esconder a tus hijos de las garras de Faraó. Maria recebeu a su hijo frustrado, desanimado e lo restaurou para o ministério. Mujer, não desista de tu hijo, de tu hija. Maria viu que a obra de Deus estava em peligro e que iam a matar a seu líder principal, Pedro. Maria abre a porta de sua casa para um movimento de oração e Deus livrou ao apóstolo Pedro de las garras de Herodes. Mulher, Deus vai necessitar de ti neste tempo final. O inimigo se ha levantado para matar a muitos pastores. Pero ustedes conhecem a Herodes. Usted sabe como enfrentar a Herodes. É por isso que o inimigo las odia tanto. E ha tratado de oprimir e callar a ustedes por generações tras generações. Que as mulheres não têm voto, que as mulheres têm que estar calladas, que as mulheres, principalmente allá por el Oriente Médio, não podem nem descobrir a cabeça. Uma opressão contra as mulheres horrível. Por el ódio que tem o inferno contra as mulheres. ¿Por qué las odia tanto? Porque la mujer ha sido el vehículo para el nacimiento de la simiente que es Cristo. Porque ustedes mujeres son el vehículo de reproducción de vidas que son imagen de Dios. Si yo estoy hoy aquí como imagen de Dios fue porque una mujer me puso en este mundo. Y aparte de eso, ustedes mujeres traem el arma mais poderosa do universo. Ustedes, mulheres, eu vou concluir com isso. Pedi 5 minutos el jueves, el miércoles, e pido 5 minutos agora. Porque ustedes, mulheres, traem el arma mais poderosa do universo. Sabe qual é a arma mais poderosa? É o amor. E eu te ensino este texto acá para que você veja o que Deus pensa de ustedes. Eu te ensino este texto bíblico para que você veja como Deus lhe vê, mulher. Mira aqui na pantalla. Isaías 63, 13. Deus falando ao povo de Israel. Mira o que ele disse acerca da madre, da mulher. Eu los consolaré a ustedes como consuela una madre a sus hijos, y en Jerusalén hallarán consuelo. Eu los consolaré a ustedes como una madre que consuela a sus hijos. Mira el nivel que Dios pone el amor de una madre, en el nivel de Él mismo. Como una madre consuela a sus hijos, yo los consolaré. Por que não como um padre consuela? Por que não como um tio consuela? Por que não como uma tia consuela? Por que não como uma irmã maior consuela? Por que não como uma amiga consuela? Por quê? Sabe por quê? Porque nenhum outro ser humano traz o que ustedes mulheres traem adentro. O amor de uma madre é semelhante ao amor de Deus. É impressionante. Os hijos podem estar como está. Os hijos podem estar em rebelião. Os hijos podem ser os piores pessoas na sociedade. Pero para a mamãe é meu hijito. E a mamãe sempre está de braços abertos. Não importa o que ele haya hecho. A mamãe sempre está aí de braços abertos para receber a seu hijito. ¿Por quê? Porque é o amor de Deus. É o amor que restaura. É o amor que se compadece. É o amor que dá a oportunidade. É o amor de uma madre, é irresistível. E eu dedico este vídeo para ustedes, mamá. Um vídeo que mostra
el amor de una madre. Mire este video de 2 minutos, por favor. El sonido, por favor. Esse é o último slide. Alguém ora para que saia. Aí está. Mientras eles estão buscando aí. Aí está. You gave me a shoulder when I needed it. You showed me love when I wasn't feeling it. You helped me fight when I was giving in. And you made me laugh when I was losing it. 'Cause you are the reason why I'm still hanging on. 'Cause you are the reason why my head is still above water. And if I could, I'd get you the moon and give it. Deus quer restaurar famílias. Eu pido às mamães que se ponham de pé, às mulheres que se ponham de pé neste momento. Ha chegado a era onde Deus utilizará a mulher para impactar o reino de Deus nesta terra. O Senhor quer contar contigo, mulher. E Deus me mostrou, ponga atenção, bastante atenção. Deus me mostrou que há mulheres aqui que estão limitadas devido a ameaças do inimigo. Situação em seu matrimônio. Você se ha sentido inferior. Oiga a voz do Espírito de Deus. Deus me mostrou antes de vir para cá que há mulheres neste lugar que estão limitadas devido a ameaças do inimigo. Que você se sente inferior. Você traz dolor por el abandono. Você se sente limitada por las críticas. Você se sente limitada por las miradas de aqueles que la rechazam. Pero Deus quer hacerte livre hoje, mulher, porque Ele necessita de ti no reino. Deus te manda dizer, mulher, que tu eres importante para o reino. É por isso que o inimigo se ha levantado com todo para atormentar-te, para desanimar-te, para que tu tires a toalha, para que tu abandones ministério. E se levanta em Colômbia, atenção, porque há algumas mulheres que Deus está levantando como
como puntas de lança para levar o movimento entre as mulheres nesta nação. Há um número de 10 a 20 mulheres poderosas que Deus ha levantado nesta nação, que serão puntas de lança, que levarão este exército de mulheres para ser a diferença primeiramente donde, se me pode mover esta mesita por favor, a ser a diferença primeiramente, sabe donde? Allá em tu casa. Eu tenho 7 minutos para orar e me gostaria, pastor Tobias, se podemos, como ayer, mover todas essas silhas para trás e que todas as mulheres passarem aqui adelante. Se os varões nos ajudam, que todas as mulheres e você, mulher, se você quer ser o instrumento de Deus neste tempo, lema salaia. Se você quer ser levantada por el Espírito de Deus neste tempo, vai acercando-se neste altar, vai levantando as tuas mãos ao cielo. Porque esta é uma manhã profética para ti, mulher. Porque assim disse o Espírito de Deus: tu não eres menor, tu não eres inferior, tu eres uma serva escorrida, tu eres uma mulher que tem dentro de ti a coisa mais poderosa do universo, que é o amor de Deus. As mulheres sigam passando para adelante. Não perca esta oportunidade. Não perca esta oportunidade, mulher. Siga passando para adelante. Siga passando para adelante. Porque haverá palavra profética. E Deus te vai empoderar para algo tremendo. As mulheres sigam passando. E os varões quedam atrás. Os varões quedam atrás de ela. Os varões, nós outros vamos respaldar. Nós outros não estamos para competir. Nós outros não estamos para competir com as mulheres. Estamos para apoiar la lava xandalaia. Estamos para apoiar. Os homens se acercam, põe-se atrás de ela. Os homens se põem atrás de ela, porque tu eres o sacerdote na casa. Ponga-te atrás de elas, mulheres. Ponga-te atrás das mulheres. E as mulheres siguen passando. Mientras as mulheres passam, cantemos ao Senhor. Deus levantará uma descendência poderosa. Arde mi corazón Oh, a tus pies, porque a mulher vai aos pés de Jesus. don que soy, Porque a mulher tem uma facilidade de ir aos pés de Jesus. ese lugar, Oh Deus, mi seguridad. levanta tus manos, mulher. De nadie Levanta tus manos, mulher. puede señalar. Me perdona, O Senhor te ha perdonado. acerca O Senhor te ha perdonado. presencia. Acércate a Ele, acércate a Ele. O Senhor te vai levantar nesta manhã. Não há lugar mais alto. Levanta tus manos ao céu. Não há lugar mais alto, não há lugar mais grande que estar a seus pés, aos pés de aquele que é todo poderoso. Levanta tus manos ao céu. Não há lugar mais alto. Porque Deus te levanta, mulher. Porque Deus te levanta no poder de seu Espírito. Porque Deus te levanta, mulher. Porque Deus te levanta. Porque Deus te levanta, mulher. Eu permanecerei prostrado aos teus pés. Diga aqui, eu permanecerei. Eu permanecerei. Shalema Sora, Shalema Sorimaya, Solema, Chilimanda. Oh, o plano de Deus se cumprirá. A luz pés de Cristo aqui, eu permanecerei. Eu permanecerei. Eu não me vou a lugar nenhum, eu permanecerei. Eu permanecerei.
permaneceré. Yo no me voy, yo voy a permanecer. Yo voy a permanecer, yo voy a permanecer, yo voy a permanecer a los pies de Cristo hasta que algo suceda, hasta que algo suceda, hasta que algo suceda, hasta que algo suceda. El Señor te abraza, el Señor te abraza, el Señor te abraza, el Señor te abraza, mujer. El Señor trae sanidad en tu casa. El Señor trae restauración en tu casa. El Señor trae restauración en tu casa. Porque el Señor ha visto tu dolor. El Señor ha visto tus lágrimas. Oh, que estar a tus pies. No hay lugar más alto. Deus que restaura, Deus que levanta, Deus que levanta, Deus que levanta, Deus que levanta, Deus que levanta. Deus te ama com amor eterno, Deus te ama com amor eterno, Deus te ama com amor eterno. Postrado como Maria, postrado a tus pies. Aqui, aqui, aqui. A los pies de Cristo. Nós outros vamos profetizar em um momentito. Você vai profetizar sobre tua casa. Você vai profetizar sobre sua casa. Você vai profetizar sobre sua casa. Estrado a tus pies. Aqui permaneceré a los pies de Cristo. Comienza a hablar en las lenguas del cielo. Comienza a hablar en las lenguas del cielo. Comienza a hablar Comienza a hablar en las lenguas del cielo. Comienza a la Dios va a bautizar con fuego. Comienza a hablar en las lenguas del cielo. Comienza a hablar en otras lenguas. Comienza a hablar de Comienza a hablar en las lenguas del cielo. Recibe, recibe, recibe el bautismo de fuego. Comienza a hablar en las lenguas del cielo. Entra, entra, entra en la sala del trono. 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 Lema shole lama lama canta lama shoria. Y la mando lema canta lama canta lema comianda lama canta. Lema canta lama canta. Entra, 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 entra. Ela mashore lama canta lama. Entra, 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 entra. Leco shole lama canta lama lama shoria. Habla, habla, habla. Entra, entra, entra en lo sobrenatural. Entra en lo sobrenatural. Lema shore lama canta lama canta lema shoria. Deus te vai dar revelação. Deus te vai dar revelação. Deus te vai dar revelação. Lema shorima kalamaha. Mulher valiente. Mulher del reino. Mulher valiente. Mulher valiente. Mulher del reino. Mujer del reino valiente. Mujer valiente. Mujer valiente. Se llena del Espíritu Santo. Se llena del Espíritu Santo, mujer. Se llena del Espíritu Santo. Se llena del Espíritu Santo, mujer. Se llena del Espíritu Santo. Se llena del Espíritu Santo, mujer. Le mandó, levantó, levantó. Levantó la vaca. Mujer guerrera. Mujer guerrera. El Señor cuenta contigo. El Señor cuenta contigo. El Señor cuenta contigo. El Señor cuenta contigo. Mujer guerrera. Mujer guerrera. Dios cuenta contigo. Mujer guerrera. Dios cuenta contigo. Mujer guerrera. Dios cuenta contigo. Espíritu de Dios. Alaba, shole, baja.
fuerza. Recibe fuerza, mujer. Recibe fuerza. Recibe fuerza del Altísimo. Recibe fuerza del Altísimo. Recibe fuerza. Recibe fuerza, mujer. Recibe fuerza. Eres mulher valiente. Eres mulher guerreira. Eres mulher guerreira.